Ok, ok, é isso aí, vamos nessa. Moçada, rapaziada, dando sequência. Análise combinatória ainda, né? Vamos discutir mais alguns pontos importantes aí para que a gente consiga construir bem, né, a nossa caminhada, subir aí, ó, degrau por degrau, né, dessa escada para chegar lá no topo, ok? Beleza? Olha só, o que a gente falou? A gente mencionou, né, diante de uma circunstância, de uma quantidade de elementos, que a gente pode estar incluindo elementos, né, tipo inclusão de A ou C, onde esse ou aqui faz referência a uma união. Quer dizer que eu posso estar incluindo o quê? O elemento A, né, nessa escolha dos três elementos. Eu posso estar incluindo o elemento C na escolha dos três elementos, e aí, como é opção, a gente vai fazer uma soma. Ou a gente pode o quê? Está incluindo os dois elementos, porque esse ou aqui ele é inclusivo. Quer dizer que eu posso estar utilizando aqui, ó, apenas ou somente A na escolha, somente o elemento C na escolha, ou eu posso estar usando os dois elementos, né, tanto A quanto C. Beleza? Ok? Só que a gente viu que a gente pode executar aqui a relação complementar, né, utilizar essa propriedade do complementar para fazer o cálculo, para reduzir, né, para não fazer tanto cálculo, não ficar tão grande, né, que a gente pode calcular aqui o todo, ó, veja, que a gente pode calcular o todo, ou seja, escolher 3 elementos aqui, ó, dentre esses 5, né? Então, o total, então, na verdade, aqui o que a gente está pegando? A gente está pegando o total, é isso? E a gente pode subtrair aqui, ó, pelo que não serve. Professor, e o que não serve aí, ó? Se serve A ou C, quer dizer o seguinte, que se A e C estiverem fora, isso não vai servir. Então, todas as combinações em que A esteja fora e C também esteja fora, não vai servir, concorda? Porque, ó, quando A, né, estiver, então, quer dizer que o seguinte, que o C vai estar fora, tudo bem, mas o A vai estar, vai contar, pode ser estar fora que pode, mas se tem A, conta. Se o C está, o A pode até estar fora, mas o C está aqui, vai contar, também serve. Se A e C estiverem na formação, também, né, é algo que vai ser utilizado, vai ser contado. Agora, se A e C estiverem fora, aqui não tem condições, né? Aqui não vai ser contado, então ó, é o que não serve. Então eu posso pegar o total menos o que não serve, ok? Beleza? Certo. Agora vamos imaginar a seguinte situação, ó, que eu tenho 15 pessoas, dentre essas 15 pessoas, 10 são homens e 5 são mulheres, né? Então, estou separando aqui, ó, de um total, dividindo aqui uma relação, uma quantidade de homens e uma quantidade de mulheres, ok? Beleza, tranquilo. Aí eu quero escolher 5 com o critério, ó, que pelo menos uma mulher, né, desses 5 elementos aqui, eu tenha pelo menos uma mulher. Ou seja, o que significa isso aqui, né? Nesse processo de escolha que eu posso ter, ó, uma mulher e 4 homens para fechar os 5, 1 mais 4, 5, está escolhendo 5. Posso ter o que? 2 mulheres e 3 homens, ok? 2 mais 3, 5. Posso ter o que? 3 mulheres e 2 homens, ó, 3 mais 2 também fecha o total 5. Posso ter o que? 4 mulheres e um homem, ok? Ó, 4 mais 1, 5. Ou posso ter o quê? 5 mulheres e nenhum homem. Que aqui eu tenho 5 mulheres, são 5 elementos. Como eu tenho 5 aqui, ou seja, eu posso chegar a essa quantidade aqui apenas o quê? Com mulheres. Ó, mas veja que pelo menos uma, aqui ó, uma pessoa é mulher. Ok? Beleza? Tranquilo. Certo. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Combinação para escolher essa mulher. Combinação, por que eu tenho que fazer combinação? Porque eu vou escolher mulher da categoria de mulheres e vou escolher homem da categoria homens. Quando eu escolho dentro da mesma categoria, a gente está falando de combinação. Então, combinação, qual é o total de mulheres? 5. Para escolher quantas? 1. Então, 5, 1. Homens, qual é o total de homens? 10. Para escolher quantos? 4. Então, combinação 10, 4. E assim sucessivamente. Ó. Aqui eu passo a ter o quê? 5, 2, 10, 3, né? 5, 3, que agora a quantidade é 3, e 10, agora a quantidade 2, e aí combinação 5, 4, 10, 1, e combinação o quê? De 5, 5, 10, 0, ok?
Beleza. Só que, olha, imagine a quantidade de cálculos que vamos ter que executar aqui. Professor. Cheguei a ficar sem fôlego aqui, ok? Certo, só que a gente pode resolver isso aqui com o complementar. O que a gente pode trabalhar aqui? Ó? Veja o seguinte, a gente tem 15 pessoas e temos que escolher o quê? 5. Então, dessas 15 pessoas, nós temos que escolher 5. Beleza? De 15, de um total 15, escolher 5. E o que não serve aqui pra gente? Ó? Não serve se desses 5 aqui, ó, forem todos homens. Os 5 forem todos homens. Então, ó, dos 10, 5. Ou seja, por quê? Porque a outra relação é 0. Isso aqui, ó, 0 vai, né? Vai ser uma, né, relação aqui. Zerou, então não tem escolha. A escolha é exclusivamente aqui de mulheres. A mesma coisa, se for tudo homem, se eu for escolher os 5 aqui, homens, então quer dizer que eu tenho o quê? Combinação de 10, 5. Só que isso aqui, ó, do total, isso aqui é o que não serve. Então, é por isso que eu estou descontando. Ó, pega essa combinação aqui e menos, né, o que não serve. Ou seja, o total, o que a gente está pegando aqui? Ó, o total menos aquilo que não serve. Pronto. E aí fica mais fácil a gente executar esse cálculo, né? A gente não vai fazer muito cálculo. Professor, tem como mostrar isso? Claro que sim. Professor Jadiel Vargas aqui, exatas aprovação exatamente para isso, né? Para a gente trabalhar todos os detalhes aqui. Beleza. Aí sim, ó, entre os 12 processos administrativos de um determinado setor público, 5, né, refere-se a adicional de periculosidade. Então, quer dizer o seguinte, ó, o que temos aqui? 12 processos. Pronto. Então, desses 12 processos aqui, o total, aí está dizendo o seguinte, ó, 5, adicional de periculosidade. Então, desses aqui, ó, a gente tem 5, que é adicional de periculosidade. Então, quer dizer o seguinte, o restante aqui é o quê? 7. Então, 7 aqui, ó, são o quê? São outros, né? Então, tá em outros aqui, na categoria de outros. Para agilidade na discussão e no julgamento, esses 12 processos serão agrupados em pares. Ó, veja que vai ser agrupados em pares. Ou seja, vou estar selecionando de 2 em 2. No caso, a quantidade de pares de processos distintos em que pode ser formados de modo que pelo menos um dos processos se refira a adicional de periculosidade. Então, veja o seguinte, ó, o que a gente quer aqui, ó? A gente quer selecionar o seguinte, ó, a gente quer um de adicional de periculosidade e um que seja outro, né? Se é um par, então veja que a gente está pegando par. Ou a gente pode o quê? Pegar aqui, ó, os dois de adicional de periculosidade, né? E 0 de outro, ok? A gente pode também fazer o contrário, né? Isso a gente pode pegar, colocar aqui o quê? 0 de adicional de periculosidade e 2, aqui ó, e 2 de outro, né? A gente pode também fazer essa relação inversa. Veja que está selecionando em pares, aí está dizendo o seguinte, ó, que formado pelo menos um, veja, pelo menos um do processo tem que ser o quê? Adicional de periculosidade. Então, pelo menos um. Então, veja que pelo menos um. O que quer dizer pelo menos um aqui? Quer dizer no mínimo. No mínimo. Então, pode ser um, mas pode ser o quê? 2. Então, o que nos interessa aqui, ó? Pode ser 1 e 1, pode ser 2 e 0. Isso aqui é o que não serve, ó. Se tiver 0 de periculosidade, isso aqui não serve, porque tem que ter pelo menos 1. Então, isso não serve. Então, isso aqui é o que serve. E isso aqui, ó, é o que não serve. Ok, beleza, tranquilo. E aí, diante dessa circunstância, professor, caso eu queira executar isso aqui, ó, calcular isso, posso? Claro que pode. Ou você pode pegar o seguinte, desse total, lembrando que quem é o total aqui, ó, como eu estou calculando, né, dentro da mesma categoria, o que a gente tem aqui? Um problema de combinação. Então, quer dizer que a gente tem uma combinação de qual é o total? 12, para escolher, né, pares, para escolher 2 processos. Então, isso aqui é o nosso quê? Total.
Certo. Aí menos o que não serve. O que não serve é se for tudo de outro. Ó, se os dois processos aqui, né, forem de outra categoria. Então, quer dizer o seguinte, de outra categoria aqui temos quanto? Ó, 7. Então, combinação desses 7 aqui, ó, se os dois forem desses 7. Então, veja o seguinte, olha só. Né, quando a gente observa que a gente tem que 5 é de adicional e 7 é outra categoria. Então, quer dizer que esses dois aqui, ó, estou selecionando ali, ó, dentre essa outra categoria. Ou seja, isso aqui é o que não serve, ó. Ah, ok, beleza. Combinação aqui vai ficar quanto aqui, ó? São 2 tracinhos multiplicando, não é isso, professor? Eu tenho que distribuir 12 em 2. Exatamente, 12, 11 e aqui 2 e 1. Ok, perfeito. Podemos simplificar? Podemos sim. Então, aqui vai ficar quanto? 6. Então, quer dizer o seguinte, ó, que isso aqui é igual a 66. 6 vezes 11, 66. Perfeito? Ok, agora aqui, 7 para 2 lugares. Então, 7, 6, 2 e 1. Ah, ok, beleza. Então, também podemos simplificar, não é isso, ó? Exato. Vai dar o quê? Aqui 3 vezes 7, o quê? 21. E aí, o que a gente vai executar aqui, ó? Não é a subtração? Então, ó, se a gente subtrair aqui, ó, 66 menos 21, a gente vai encontrar quanto? 45. Opa, presta atenção. O que está dizendo aqui, ó? A gente encontrou 45. Aqui está dizendo que é quanto? 35. Opa, então o item está o quê? Errado, ok? Veja, o item está errado. Posso calcular separadamente aqui, ó, o que serve? Claro que sim. Como aqui são poucas opções, então dá para fazer, né? Mas alguns casos serão muitas opções e aí fica inviável esse processo. Pronto, vamos lá. Mais uma questão para a gente treinar um pouquinho mais aqui. Beleza? O que diz a questão? Ó? Em um restaurante, para compor um prato, um cliente deve selecionar 4 ingredientes. Veja, 4 ingredientes. Sendo que necessariamente, ó, pelo menos um deles tem que ser o quê? Legume. E pelo menos um deles também, ó, tem que ser o quê? Carne. Beleza? Então veja o seguinte, há 3 só opções o que de legumes e há o que 4 opções de carne. Então, ó, a gente tem legumes 3 e carne 4. Tranquilo? Beleza? E a gente tem que selecionar o que? 4, né, ingredientes. Ó, a gente tem que selecionar 4. Certo, então vamos analisar aqui o que a gente precisa aqui. Ó. Se a gente precisa selecionar 4, pelo menos um tem que ser o quê? Tem que ser carne. E pelo menos um tem que ser o quê? Tem que ser legume, não é isso? Então, vamos lá. Então, se eu tenho aqui, ó, um legume, então para fechar 4 aqui, eu teria que pegar o quê? 3 carnes. Se eu tenho 2 legumes, eu teria que pegar o quê? 2 carnes, não é isso? Só porque eu tenho que fechar 4. Veja que a escolha, né, o total aqui, ó, é 4. Então, quer dizer que essa soma aqui, ó, tem que ser sempre quanto? Sempre igual a 4. Perfeito. Aí pode ser o quê? 3 legumes e 1 carne. Posso ter aqui 4 legumes? Não, porque eu só tenho o seguinte, no máximo, ó, 3 legumes. Aí eu poderia ter o quê aqui, ó? Né? O que eu poderia ter aqui, que aí vai ser uma relação que não vai servir, mas eu posso ter. Eu poderia ter aqui, ó, 0 legumes e 4 carnes para formar a relação 4 aqui, sim. Veja aqui, ó, 0 mais 4 continua 4, mas não serve. Por quê? Porque eu tenho que ter pelo menos um legume e pelo menos uma carne. Ó. O mínimo é um legume, mínimo uma carne. Aqui eu tenho 0 legume, então isso aqui não serve. Então, o que a gente está destacando aqui, ó? Que essa relação aqui é o que não serve, ok? Beleza? Então, logo, isso aqui é o que vai servir, é o que serve aqui para a questão. Tranquilo, beleza.
Sim, então diante dessa circunstância aqui, o que que é mais fácil a gente resolver aqui, ó? O que que é mais fácil a gente executar? Aqui, ó, veja aqui que eu tenho, ó, 1, 2, 3 linhas para executar, ou eu pegar essa relação, veja o seguinte, ó, qual é o total que eu tenho aqui, ó? O total são o quê? São 7, não é isso? Ó, 3 mais 4, 7. Então eu posso pegar o seguinte, a combinação, porque eu estou escolhendo o que dentro da mesma categoria, toda vez que eu escolho dentro da mesma categoria, eu estou escolhendo, eu estou fazendo o quê? Combinação, isso é um processo de combinação. Então, do total 7 aqui, a gente precisa escolher quanto? 4. Então, desse total 7, tem 4 escolhas. Só que aí, o que que acontece? Isso é o total. Aí, menos o que não serve. O que que não serve? Ó, esse zero eu não preciso calcular. Basta eu calcular o quê? Que das 4, ó, das 4 escolhas aqui, sejam carnes. Então, quantas carnes eu tenho? 4. Então, combinação desse total 4 para escolher todas as 4 carnes. Então, isso aqui não serve, ó. Por quê? Porque eu tenho que ter pelo menos um legume, né? Não somente carne, pelo menos um legume. Certo, ok. Essa combinação aqui, ó, de 7, 4, essa combinação de 7, 4 é a mesma coisa da combinação de 7, 3. É mais fácil distribuir 3 do que 4. Dá o mesmo resultado. Então, ó, 1, 2, não é isso? 3. Então, 7, 6, 5. 3, 2 e 1. E aí, o que que a gente consegue observar aqui, ó, que 3 vezes 2, 6, com 6 a gente pode simplificar. Então, 7 vezes 5 dá quanto? 35, ok? Beleza? Então, ó, menos, perfeito, menos, combinação de qualquer número, quando os números são iguais, essa combinação aqui, ó, ela é sempre quanto? Ela é sempre 1. Combinação, ó, de iguais aqui vai ser sempre 1. Ok, perfeito. Então, diante dessa circunstância aqui, o que que a gente vai obter aqui, ó? 35 menos 1 é igual a quanto? 34. Opa, isso aparece onde? Na alternativa D, ok? Isso aí, só comemorar, ó, broquei, show de bola. Tranquilo? Então veja que o complementar é justamente para reduzir essa quantidade de cálculos. Ah, professor, mas eu prefiro fazer separado, um por um, tranquilo, de boa, você vai chegar, né, obter aí o mesmo resultado. Tranquilo? Olha só, professor, uma dúvida aqui. Olha, se eu tenho um total N de elementos, então se eu tenho sempre aqui, ó, esse total N de elementos, e eu quero escolher aqui uma quantidade, né, X, sempre o quê? Com essa condição, com esse critério aqui, ó, de pelo menos 1, eu vou usar sempre o complementar. Olha, eu acabei de mencionar uma situação agora que você, né, fica livre para escolher. Aqui, ó, mesmo que seja possível a execução do complementar, mas se você sente, ó, mais confortável com o processo normal, veja, ó, se você tem mais confiança, é isso, ó, se é mais confiável no processo normal, faça o quê? O processo normal, faça lá, né, separadamente, um a um, tranquilo, de boa, ok? O importante é o quê? É que você depois comemore, ó, no final a questão acerta, né, vai acertar a questão e comemorar muito. Tranquilo, beleza? Certo. Agora tem outra situação, o seguinte, que não é possível, veja, ó, quando não for possível, então não tem condições, ó. Vai executar o complementar aqui? Não. Se for um caso que não seja possível, não vai executar. O professor tem como exemplificar alguma situação que não caiba aí nessa circunstância? Ó, há situações em que não está diretamente, né, que não estão diretamente ligadas, as situações não estão diretamente ligadas à análise combinatória. Você tem um problema lógico, né, uma outra situação pode ser uma situação que você também possa resolver por, né, o princípio da casa dos pombos, né, que é um outro conteúdo, né, a gente vai também trabalhar isso,
né, a depender aí do seu concurso, e você vai entender um pouco mais sobre essa circunstância. Mas eu vou colocar uma outra situação aqui que você pode usar o complementar de uma forma diferente e uma outra situação que você não vai conseguir usar o complementar aqui dentro dessa relação aqui de análise combinatória, ok? Beleza? Então vamos lá. Olha só. Se eu tenho uma situação aqui, por exemplo, 5 elementos, ok? E aí eu quero distribuir esses 5 elementos em 2 grupos. Pelo menos, né, um em cada grupo. Então, que eu tenha pelo menos um elemento em cada grupo. Ó, o que que significa isso? Eu tenho 2 grupos. Quer dizer que eu tenho que distribuir pelo menos um aqui no primeiro. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Tranquilamente. Ou, né, até chegar ao limite, que é o N. No caso aqui são 5. E o que sobrar, ele vai sempre para o segundo, concorda? Ó, vai sempre para o segundo grupo. Então, como ficaria aqui essa relação? Por exemplo, olha, eu tenho um total, não estou dividindo entre masculino e feminino, não estou dividindo entre técnicos e analista, eu tenho um total geral, são 5 elementos e eu quero distribuir, sem categorias, eu não estou colocando agora categorias aqui. E aí, o que eu coloco aqui? Ó? Se são 2 grupos, no primeiro grupo eu posso colocar 1. Claro que se eu colocar 1 no primeiro grupo, sobram quantos? 4 para o segundo grupo. Ok? No primeiro grupo, eu posso colocar quantos? 2. Sobram quantos para o segundo grupo? 3. No terceiro, na terceira opção aqui, eu posso colocar quantos? Ó, 3. Aí sobram quantos para o segundo grupo? 2. Ok? Ainda tem mais a opção de colocar 4, que sobra 1. Por quê? Porque ele diz que é pelo menos 1. Então, ó, veja que eu tenho aqui, ó, no mínimo 1. Né? Se a gente observar aqui, ó, a gente tem no mínimo 1. Aqui também a gente tem no mínimo 1. Certo, só que o que eu quero que você entenda, que você observe aqui nessa circunstância, ó. Primeiro, são 5 no total, ó, A, B, C, D, E. São 5 no total, para eu escolher um. Só que a partir do momento que eu vou escolher um, restam quantos? 4. E esses 4 vão ser depositados na segunda. Não tem mais escolha, eu tenho que colocar o restante lá na segunda, no segundo grupo. Veja que de um total 5, eu posso escolher quantos? 2. Aqui inicialmente eu escolhi 1, agora eu posso escolher 2. Só que quando eu escolho 2 desse total 5, restam quantos? 3. Esses 3 obrigatoriamente vão ser depositados lá na segunda. E assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Essa combinação de 4, 4, 3, 3, 2, 2 e 1, isso aqui é sempre 1. Qual é o resultado disso aqui? 1. Qual é o resultado disso aqui? 1. Resultado disso aqui? 1. Então, qualquer coisa multiplicado por 1 é qualquer coisa. Então, eu vou depender exclusivamente, ó, dessa primeira coluna. Então, ó, 5, 1, 5, 2, 5, 3 e combinação o quê? 5, 4. Então, eu dependo exclusivamente. Por quê? Porque isso aqui é sempre 1. Quando eu multiplicar 1 por qualquer coisa, então vai prevalecer esse resultado aqui da primeira coluna. Então, olha só, o que eu tenho? 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. E o que isso quer dizer, professor? Isso aqui, né, a gente pode estar usando uma propriedade aqui, que é a propriedade do somatório das combinações, que, né, esse somatório ele vai de 0 até n. Como assim de 0 até n, por exemplo? Olha só, né, eu tenho uma relaçãozinha que eu posso sempre calcular 2 elevado a n quando esse somatório ocorrer de 0 a n. Assim do tipo, por exemplo, 5. Né, isso que foi a situação anterior. Então, ó, 5, 0, veja, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5. Então, eu comecei de 0 e ficou igual, né? Até igualou o valor. E aí, ó, 2 elevado a n, quem é o n aqui? O 5, ó. Então, igualou 2 à quinta, 32. Então, esse somatório aí todo é igual a 32. Agora, lembrando que para isso aqui ocorrer, ó, o P, que a quantidade de escolhas aqui tem que estar variando de 0 até igual ao próprio N. O P aqui é igual a N, N5, e o P também foi 5, igual ao próprio N. Professor, mas o que isso tem a ver com essa situação se aqui está de 1 a 4, aqui não começou de 0? Exatamente, isso é o que serve. Observe que isso aqui, ó, são as situações que eu teria que calcular 1, 2, 3, 4 situações. Agora, o que não serve? Esse 0, né, isso, ó, então isso aqui não serve, e esse 5, isso aqui não serve, ó, veja que são situações que não servem. Então, se essas relações aqui elas vão ser excluídas,
O que a gente pode fazer? O que a gente pode trabalhar aqui? Ó? A gente pode pegar o 2 elevado a n. Veja o seguinte, 2 elevado a n, então quer dizer que a gente vai ter o quê? 2 elevado à quinta. Quanto é 2 elevado à quinta? 32, ó. Então a gente tem um total 32 aqui. Só que o que não serve aqui? 5, 0. Essa combinação, ó, qualquer número com 0 é sempre o quê? É sempre 1. Essa combinação aqui com o próprio número também é sempre 1. Então quer dizer o seguinte, ó, que desse 32 aqui, a gente vai subtrair o quê? 2 unidades, né? Que está representando a relação que não será utilizada, aquela relação que não serve para a situação. Então, o que sobra aqui? Né? O que serve aqui é quanto? 30. Então, ó, esse somatório aqui desses 4 aqui vai ser igual a 30. Se você calcular separadamente, você pode verificar que isso é verdade, ok? Então, ó, você pode fazer depois com calma, testar aí e observar que chega ao mesmo resultado, beleza? Aplicação em questão, e aqui dá para a gente trabalhar agora o VaptVupt. Como assim, professor? Veja o seguinte, está dizendo que 10 pastas, né, diferentes devem ser guardadas em 2 caixas, ou seja, primeira, eu posso ter a opção de escolha, a segunda é o que sobrar, eu vou colocar lá dentro. A única regra é que, ó, uma das caixas contenha o quê? Pelo menos uma pasta. Então quer dizer o seguinte, ó, eu posso ter aqui combinação de 10, 0, mais combinação de 10, 1, mais combinação de 10, 2, e assim, ó, até chegar o quê? Na combinação de 10, 10. Então, ó, eu vou somando até chegar, né, igualar. Certo? O que eu sei disso aqui? Que isso aqui tudo é igual a 2 elevado a 10. Então, isso aqui, ó, somando de 0 até 10, igualando, é 2 elevado a 0. E o que eu sei também é que esse 0 não serve, porque tem que ter o quê, ó? Pelo menos uma, pelo menos uma. Então, esse 0 não serve. E esse 10 também não serve. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que é tudo em uma caixa. As 10, tudo em uma caixa. Não. Eu tenho que ter o quê? Pelo menos 9 aqui e uma para sobrar para a segunda opção. Então, isso aqui, ó. Observe que isso é o que serve. E isso que serve aqui, ó. Como que eu vou calcular isso aqui? Ou seja, olha só. 2 elevado a 10 vai dar 1024. Menos essa opção aqui que não serve, isso aqui vale quanto? 1. Essa opção que não serve vale quanto? 1. Então, menos 2. 1024 menos 2 é igual a 1022. Ou seja, a alternativa correta, a letra B de broquei. Professor, mas não foi 1 minuto aqui que eu expliquei com mais detalhe. O que você tem que lembrar? São 10 para dividir em 2 grupos, pelo menos uma. Então, o que não, né, for agrupado na primeira vai para a segunda. Aquilo que não vai estar na primeira vai para a segunda. Então, toda vez que eu tenho essa relação, né, de dividir em duplas, né, estou falando sempre a divisão em 2, ó, em 2 coisas, e tudo que não está na primeira vai para a segunda, eu posso sempre fazer o somatório. Então, ó, o que eu tenho que pensar? 10, eu tenho um somatório, toda vez que eu tenho um somatório, ele tem 2 elevado a esse valor, que é quanto? Que é 10. Eu vou sempre, o que? Se é pelo menos 1, eu vou sempre descontar 2. 24 menos 2, 1022. É só correr para o abraço. Tranquilo? Beleza? Olha só, mas tem uma outra situação que tem um detalhe muito importante, que essa relação complementar, que ela funciona diferente. Ela não é da mesma forma que a gente está resolvendo. Né? Veja que a gente já viu uma situação específica que a gente está trabalhando com relação do somatório e não fazendo aquele cálculo direto da combinação. E agora, olha só, eu tenho aqui, ó, a quantidade. Então, você vai pegar essa quantidade para distribuir entre, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor, tem 5 elementos. Então, ó, quantidade de elementos aqui. E eu vou distribuir essa quantidade de elementos aqui, ó, entre 3 pessoas. Pelo menos, né, 1 para cada pessoa. Então, pelo menos um elemento. Então, estou dizendo pelo menos um elemento aqui. Ô, professor, como assim? Veja o seguinte, olha só. Primeiro, eu vou distribuir o mínimo. Eu tenho 1, 2, 3. Veja que agora eu não tenho mais aquela relação de 2, da dupla, do par.
Aqui agora já perdeu aquela situação do par. Então quer dizer o seguinte, que eu tenho aqui 3 pessoas, e aí o que eu vou fazer? Ó, vou distribuir pelo menos uma, então isso aqui ó, é o mínimo, então veja, ó, primeira coisa que a gente está garantindo aqui é o mínimo, então 1 e 1. Depois, o que a gente vai garantir aqui? O restante. Ó, nesse mínimo aqui, a gente garantiu quanto aqui? 3. Então, quer dizer que esse restante aqui, ó, precisa ainda de quanto? De 2. Então, como é que a gente vai distribuir esse 2 aqui? Veja o seguinte, eu posso colocar 2 para o primeiro, 0 e 0. Eu posso dar 2 balas para a primeira pessoa, nenhuma para a segunda e terceira, concorda? Eu posso dar 2 balas para a segunda e nenhuma para a terceira. Eu posso dar 2 balas para a terceira e nenhuma. Ou eu posso dar o quê? Uma bala e 0. Professor. Ok, tranquilo. Eu posso o quê? Dar uma bala, 0 e aqui uma. Beleza? Ainda posso o quê? Ter mais uma opção aqui, ó, de ser 0, uma bala e uma. Então veja o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é essa relação aqui que vale como contagem, ó. Então, ó, igual a quanto? Igual a 6 opções. Então, há 6 formas de distribuir isso aqui. Vamos analisar isso aqui especificamente dentro da questão, que diz o seguinte, ó. Se alguém quer distribuir 9 balas idênticas para, entre 3 pessoas, sem qualquer critério de distribuição, agora, ó, com cada uma, veja que cada uma delas recebendo o quê? Pelo menos uma bala. Aí existirão 28 maneiras. Vamos ver se está certo, se está correto. Ó, a gente vai pegar 9 para distribuir em 3 pessoas. Não é aquela situação da dupla, que eu trabalho aquela relação do 2 elevado a n. Aquilo lá é só para dupla. Não pode, aqui não pode entrar essa relação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir o mínimo. Veja que esse mínimo aqui, ó, o que a gente tem aqui distribuído? 3, que é o mínimo, né? Que é pelo menos uma para cada. E depois a gente vai distribuir o restante, ou seja, o que a gente tem que agrupar aqui agora? 6, porque é o total 9. Professor, mas aqui agora não dá para fazer aquela relação mais. Como é que eu vou fazer tanta combinação aqui? Exatamente. A gente vai usar o quê? Um critério para fazer isso aqui. O primeiro critério que a gente pode utilizar é a combinação com repetição. Ó, a gente vai pegar uma combinação com repetição. Aí você vai contar quantos quadrinhos eu tenho aqui para distribuir, não são 3 pessoas? Então eu vou colocar aqui essa quantidade. O que sobrou para eu distribuir nesses 3 quadrinhos? 6 balas. Então, ó, isso aqui, 6 balas, que é igual. Como que eu resolvo isso, professor? Você vai transformar isso numa combinação simples. Como assim, ó, somando 3 mais 6, somando esses dois valores, subtraindo 1 e conservando esse último, no caso aqui é 6. Então, significa que essa combinação aqui, ó, de 3, 6, reduz para uma combinação simples, que era com repetição, 3 mais 6, 9, 8. Só que isso aqui, lembra o seguinte, pela propriedade complementar, eu posso calcular o que? Uma combinação de 8, 2, que é mais prático. Então, quer dizer o seguinte, ó, 1, 2 intervalos aqui, aí vai ficar 8 vezes 7, 2 e 1, ok? E aí, o que a gente vai verificar aqui, ó, que a gente pode dividir esse 8 por 2, 4 vezes 7 dá quanto? 28. E aqui está dizendo o quê? 28 maneiras. Portanto, o item está o quê? Correto, certíssimo. Mas tem um macete também que a gente pode, utilizar. Não somente essa relação aqui da combinação, mas um macete aqui, que seria o quê? Observe, o que a gente tem que distribuir aqui, ó? Vamos pegar aqui. Não são 6? Então, bola versus traço. O que vai acontecer? Eu vou supor aqui uma distribuição dessas 6 balinhas, ó. Então, vou colocar 3 bolinhas aqui, uma aqui e 2 aqui. Então, ó, distribuir 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma suposição. Tem outras formas para eu poder efetuar isso aqui. Só que eu estou colocando uma suposição só para a gente trabalhar a relação do macete. Pronto. Eu não distribuí 6 aqui por suposição? Sim. O que eu vou contar aqui, ó? Bolinha e traço. Então, eu vou contar tudo, ó. 1, 2, 3. Aí eu tenho um traço na vertical.
Então, 1, 2, 3, 4 com traço, 5, 6 com traço, 7, 8. Aí eu vou pegar e colocar aqui, ó, 8 fatorial sobre, embaixo, eu conto somente as bolinhas. Quantas bolinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem, ó, 6 bolinhas. E conto somente os traços. Quantos traços eu tenho? 2 traços. Então, ó, 2 traços, que é igual. Aqui, o que a gente pode fazer? 8 vezes 7 vezes, ó, o 6 fatorial. Por quê? Porque eu tenho um 6 fatorial aqui, que a gente pode fazer o quê? O cancelamento, ó. Então, 6 fatorial com 6 fatorial, posso fazer o cancelamento. Mas lembrando que ainda tem esse 2 fatorial aqui que eu preciso desenvolver, ó. 2 que multiplica 1. Perfeito? Vamos lá. Pode simplificar? Sim. Deve? Com certeza, para facilitar a nossa vida. 8 por 2 fica quanto? 4. E aí, o que a gente tem aqui, ó? 4 vezes 7 dá quanto? 28, ou seja, mesmo resultado. Portanto, o item está o quê? Correto, certíssimo. É isso aí, show de bola. Então, veja o seguinte, ó, mais alguns critérios aqui, né, importantes aí dentro do conteúdo de análise combinatória, né, para a gente poder, né, abraçar aí com toda, né, satisfação, com, né, aquela, para a gente poder chegar na hora da prova e o quê? Né, conseguir, ó, o nosso resultado positivo. Isso aí, bons estudos.